Ok, vamos então dar continuidade à nossa formação, onde estamos estudando, lendo o tema dos dias da criação em Santo Agostinho, né? Recapitulando que o livro das Confissões não é o único lugar onde Agostinho ele faz essa reflexão sobre os 7 dias da criação. Nós vamos encontrar em muitas outras obras, né, também nos seus comentários direto ao Gênesis. Ele tem 3 livros específicos sobre os 2 primeiros capítulos do Gênesis, né? Ele tem o livro O Gênesis contra os maniqueístas, um livro que ele escreveu ainda sendo leigo. Depois ele tem o livro do Gênesis interpretado segundo o sentido literal, um livro incompleto que ele escreveu sendo presbítero. E finalmente uma obra maior que ele tem, que é o comentário ao livro do Gênesis segundo o sentido literal, uma obra em 12 volumes, né, bastante ampla, imensa, onde ele comenta os 2 primeiros capítulos do Gênesis em 12 volumes, né, e sobretudo usando um método literário, literal, né, buscando usar as ciências da época, etc., para tentar explicar esses 2 primeiros livros do Gênesis, que não são de fáceis interpretação. Bem, nós estamos ainda comentando o tema da criação no livro das Confissões, que é a sua obra mais célebre, também aquela que mais, digamos assim, teve a influência no pensamento, na cultura, na espiritualidade de todos os tempos. E hoje vamos analisar o que Agostinho diz no livro das Confissões sobre a criação do ser humano. E para isso, então, nós vamos lá ao capítulo 22 do livro 13, onde ele vai falar ainda, né, sobre no 6º dia, o que acontece no 6º dia, né? Então, relembrando, havia também no 6º dia feito a criação dos animais, né, terrestres. Então, aqueles animais terrestres que caminhavam ou rastejavam sobre a terra, símbolo das paixões também humanas, né, que devem estar sempre harmonizadas com a fé, com a razão, estar sempre sobre a terra seca, ou seja, essa terra seca que significa alma que deseja Deus, que tem sede do Deus vivo. Portanto, todas essas paixões que se movem ou rastejam, elas devem se mover e rastejar sempre dentro desse desejo de Deus, o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Depois, ainda no 6º dia, acontece a criação do homem e da mulher. E Agostinho vai dizer o seguinte: assim, Senhor, nosso Deus e nosso Criador, quando nossos afetos mundanos, que nos causam a morte porque nos faziam viver mal, se afastarem do amor do mundo, quando nossa alma, vivendo bem, se tornar alma viva, e quando se cumprir a palavra que proferiste pela boca de teu apóstolo, não vos conformeis com o mundo em que vivemos, então seguir-se-á aquilo que acrescentaste imediatamente ao dizer: mas reformai-vos na novidade de vossa mente, e já não será segundo vossa espécie, como se fosse imitar nossos predecessores ou viver seguindo os exemplos de alguém melhor que nós. Não disseste que o homem seja feito de acordo com a sua espécie, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que pudéssemos reconhecer tua vontade. Então aqui Agostinho ele está tentando compreender melhor, está aprofundando por que na criação do homem e da mulher não se diz, né, que o homem e a mulher foi criado segundo a sua própria espécie. Então nós tínhamos visto que quando cria os peixes,
criam as aves, fala que foram criados segundo a sua espécie, né? Os animais marítimos, os cetáceos. Depois, quando fala também dos animais terrestres, eles foram criados, cada um conforme a própria espécie. Mas ao falar do ser humano, não fala isso, mas fala que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, aqui a palavra espécie tem um significado também, né? Ou às vezes a tradução segundo a própria espécie, ou segundo o próprio gênero, né? Mas a espécie, para Santo Agostinho, ela é uma palavra também muito filosófica, né? A palavra espécie pode significar também imagem, que é sinônimo de imagem. Santo Agostinho ele tem essa formação platônica, né, na filosofia platônica. Portanto, a palavra espécie é sinônimo da palavra imagem, da palavra beleza, da palavra forma, né? Então, dizer que o homem não foi criado segundo a própria beleza, ou seja, o ser humano não foi criado segundo a própria espécie, né, a própria imagem, mas ele foi criado segundo a beleza e semelhança de Deus. Então, o ser humano ele tem esse diferencial em toda a criação. Ele não foi criado conforme a própria beleza, ou seja, species, né, tanto no latim como também a tradução no grego, vai significar imagem, mas também significa beleza. O ser humano não foi criado segundo a própria espécie, ou seja, a própria beleza, dizendo como se houvesse uma beleza exemplar da qual o ser humano ele é partícipe. Não, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a beleza que há no ser humano é totalmente diferente porque é a beleza de Deus em nós, né? A beleza de Deus, a imagem de Deus resplandece no interior da criatura humana, né? Homem e mulher é um espelho da imagem de Deus e por isso o autor do livro do Gênesis não falou que o homem e a mulher foi feito segundo a própria espécie, né? Segundo a própria imagem, segundo a própria beleza, mas foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Por isso aqui Agostinho ele explica nesse parágrafo: e já não será segundo a vossa espécie, como se fosse imitar nossos predecessores ou viver seguindo os exemplos de alguém melhor que nós. Não, né? Nada disso. Mas não disseste que o homem seja feito de acordo com a sua espécie, né? Com a sua própria imagem, mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O autor sagrado poderia dizer, claro que ele não diz, porque seria uma linguagem muito ambígua, mas ele poderia ter dito, né, façamos o homem de acordo com a nossa espécie e a nossa semelhança, ou seja, segundo a nossa própria beleza. Então, essa forma, essa espécie, essa imagem reside no interior da criatura humana. E depois ele continua a reflexão dizendo: para tanto, o divulgador de teu pensamento, né, ou seja, o apóstolo São Paulo, que gerou filhos pelo Evangelho, não querendo que continuassem como crianças, os que ele alimentara com leite e agasalhara em teu seio como uma ama, dizia: reformai-vos, renovando o vosso coração, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E também tu não dizes, faça-se o homem, mas a nossa imagem e semelhança. Aquele que é renovado no espírito, que compreende e conhece tua verdade, não mais carece que um outro lhe ensine a imitar a sua própria espécie, né? A imitar a sua própria imagem. Graças às tuas lições,
ele reconhece por si qual é a tua vontade, o que é bom, agradável e perfeito. Então, agora Agostinho ele começa a se perguntar, mas qual é, portanto, essa imagem no homem? Que semelhança é essa? Que beleza é essa que reside no ser humano? Então, o ser humano ele é capaz de reformar-se interiormente no discernimento, discernir a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Né? Então, existem coisas que são boas. Olha só que interessante, né? O homem já reformado no seu espírito, né, no sexto dia, recriado por Deus através da sua graça, ele não só discerne o que é bom, mas ele dá um passo mais, o que é agradável a Deus e o que é perfeito a Deus. Né? Ele tem essa capacidade de discernimento espiritual, de ver as coisas melhores, de eleger aqueles bens espirituais superiores. Né? Por isso aqui vai dizer, ele compreende e conhece a tua verdade e não tem mais necessidade de alguém que ele ensine a imitar a sua própria espécie, né? A seguir a sua própria dignidade, a sua própria beleza, porque já no interior dele ele reconhece por si a vontade de Deus e o que é bom, agradável e perfeito. Vai começar então o tema desse discernimento espiritual. Essa beleza que nós temos é uma capacidade de amar, de escolher o bem, é uma capacidade de não ficar simplesmente com aquilo que é bom. Né? Eu não faço mal a ninguém. Quantas vezes a gente escuta, né, essa palavra? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, né? Não, sou uma pessoa boa. Mas a pessoa que realmente foi plasmada por Deus no seu interior, reformada por Deus no seu interior, no batismo, ela agora é capaz não somente do bem, mas inclusive do melhor, do mais perfeito. Ela é capaz de imitar a sua própria beleza que ela tem no seu interior, que é Deus uno e trino. Ele é capaz de discernir em si a mão, a presença da Trindade no seu interior. Né? Então, o ser humano ele vai além das suas próprias forças naturais. Né? Então, se o autor sagrado do livro do Gênesis tivesse dito, né, que o homem foi feito conforme a sua própria espécie, nos daria a entender, né, na mentalidade de Agostinho, que ele foi feito com as suas capacidades humanas, meramente humanas. Mas o sexto dia da criação simboliza a nova criação, o ser humano renovado pela graça. Portanto, o autor sagrado não disse que o homem foi feito conforme a sua própria espécie, mas foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque no homem reside, no ser humano reside, não somente uma dignidade natural, né, uma beleza natural, mas uma beleza sobrenatural. Imagem e semelhança de Deus. Ou seja, São Paulo, né, ele vai citar um autor grego que diz que nós somos da sua espécie, né, falando de Deus, né, ele cita um poeta antigo, nós somos da sua espécie. Ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não tenho aqui o versículo de São Paulo, não tenho agora aqui em mãos, mas ele vai citar esse autor, um autor grego, né, que nós somos da família de Deus, né? Nós somos criados à imagem e semelhança sua. Portanto, não somos meramente seres naturais, mas nós temos algo sobrenatural,
que nasceu em nós, surgiu em nós através da graça. Então, é essa capacidade de discernir o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. E tu lhe ensinas, Senhor, pois agora o homem é capaz deste ensinamento, a ver a trindade da unidade e a unidade da trindade. Eis porque, depois de falar no plural, façamos o homem, se diz no singular, e Deus criou o homem. Então vejam, Agostinho ele gosta, né, de estar atento aos mínimos detalhes do texto sagrado, né, de tentar entender as mínimas variações. Então, por que o texto ele varia de um plural, façamos, para depois um singular, Deus fez o homem, né, Deus criou o homem? Porque ele muda do façamos a um fez, né, no singular, justamente para indicar que agora o homem renovado pela graça no seu interior é capaz de crer na Santíssima Trindade, né? Então, os pagãos que ainda não receberam a pregação da fé, eles não têm a capacidade de crer na Santíssima Trindade. Então, essa variação do plural para o singular, o plural manifesta a trindade de pessoas, façamos, né? Pai, Filho e Espírito Santo dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas depois, visto que a trindade é una, Deus diz, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, né? Os fez. Então vejam, o ser humano já é capaz de chegar ao conhecimento da Trindade, que do ponto de vista natural o ser humano não é capaz, né, se não é através da graça, através do dom que Deus nos faz no nosso batismo, né. É dom de Deus, né, que nós conheçamos o mistério do Deus uno e trino. E depois ele continua. A imagem de Deus, assim o homem se renova pelo conhecimento de Deus, a imagem do seu Criador, né? Ele está citando sempre São Paulo. E tornando-se espiritual, julga todas as coisas, que certamente hão de ser julgadas, mas ele não é julgado por ninguém. Então está citando outra vez o apóstolo Paulo. Ou seja, a virtude de julgar é a virtude do discernimento, capaz de discernir sempre o melhor, né? Então, os autores espirituais, quando nos falam, né, do discernimento de espíritos, né, desde a época dos padres do deserto, quando eles falam sobre o discernimento dos espíritos, tal discernimento não é nunca um discernimento para pior, né? Então, é errado, por exemplo, aquela pessoa que chega e diz, bom, eu fiz um tempo de oração, fiz um tempo de discernimento e agora eu vi que eu devo ser pior, né? Eu já não devo rezar mais, eu não devo praticar mais tal ou qual virtude cristã, né? Eu não devo mais participar da vida de comunidade, na igreja, eu fiz um discernimento e agora eu sou uma pessoa livre. Errado. Falso. Isso não é um discernimento, né? Isso, ele seguiu o próprio espírito, mas ele não fez um discernimento dos espíritos, né? Um verdadeiro discernimento espiritual, seja individual, seja um discernimento comunitário, é sempre de algo bom para algo melhor. É de uma santidade, por assim dizer, boa, para uma santidade mais generosa, mais comprometida com Deus, né? Então, o discernimento espiritual sempre vai em busca de mais santidade, de mais entrega, de mais compromisso com Deus, né? Por isso, duvidem muito, né, daquela pessoa que fala, eu fiz um discernimento espiritual, discerni com o meu diretor espiritual, ou seja, com lá quem for, né? E eu vi que eu já não preciso já praticar essa oração,
ou é viver isso daqui da comunidade, né? Não, não existe um discernimento que nos leva para algo inferior, né? Para abandonar mais a vida de santidade, a vida de oração, a vida fraterna. Não, ao contrário, o discernimento vai me levar para uma vida de santidade, né? Claro está que esse discernimento às vezes implica algum momento, né, de reflexão, algum momento de solidão, algum momento em que, também por motivos da minha saúde, né, talvez eu precise de um momento mais comigo, etc. Mas esse momento é em vista de um bem maior, para depois eu voltar para a minha vida de comunidade, para eu voltar para a minha vida de oração com mais força, com mais generosidade, com mais totalidade na minha entrega a Deus e aos irmãos e às irmãs. E em seguida, Agostinho ainda, ele no capítulo 23, ele vai falar justamente desse juízo, desse discernimento. Portanto, o homem espiritual julga tudo, e significa que ele tem autoridade sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que nela se arrastam. Exerce este poder pela inteligência pela qual percebe as coisas. Que são do Espírito de Deus. Olha só, exerce esse poder pela inteligência pela qual ele percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Mas, elevado a tão grande honra, o homem não entendeu sua dignidade e igualou-se aos jumentos insensatos, tornando-se semelhante a eles, né? Aqui ele está citando outra vez mais um salmo, né? Ele fala, não querais ser como o jumento, o cavalo, animais insensatos, né? Sem razão, que se amansam somente com a força bruta, etc., né? Vocês vão lembrar-se daquele salmo que diz isso, né? Então, o ser humano, ele é capaz de julgar, e ao ser humano lhe foi dado autoridade sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais domésticos, selvagens, sobre tudo o que vive sobre a terra. E Agostinho, como ele é muito atento a esses detalhes do texto sagrado, ele diz, né? Ou seja, Senhor, na tua igreja, pela graça que lhe concedestes, pois nós somos obra tua e criados para as obras boas, tanto os que governam como os que obedecem, segundo o Espírito, têm o dom de julgar, né? Ou seja, tem essa autoridade sobre os peixes, os animais terrestres, etc. Porque assim fizeste a criatura humana, homem e mulher, em tua graça espiritual, onde não há distinção conforme o sexo, nem judeu nem grego, nem escravo, nem homem livre. Ok? Então, nessa graça da renovação, não existe já diferença, né? Porque todos nós fomos renovados, todos nós, homem e mulher, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, recebemos o dom do Espírito, né? E então não importa se é homem, se é mulher, se é judeu ou grego, escravo, nem livre, porque existe uma igualdade na renovação. Somos nova criatura em Cristo Jesus pela graça do batismo. E os espirituais, portanto, tanto os que presidem como os que obedecem, julgam espiritualmente. Eles não julgam conhecimentos espirituais que brilham no firmamento, né? Olha só, então, Agostinho, atento às palavras da Escritura, vai dizer, ok, qual é essa autoridade que o homem e a mulher têm, né, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre os animais, mas não diz, olha, eu vos dou autoridade sobre os astros e sobre as estrelas. Não temos autoridade, né? Não diz, eu lhes dou autoridade sobre o firmamento. Não diz isso o autor sagrado, né? Agostinho é muito atento a esses pequenos detalhes. Então ele diz, olha, não foi dado ao homem e à mulher autoridade sobre o firmamento.
não foi dado ao homem e à mulher autoridade sobre os astros, mas sobre os peixes do mar, sobre os animais, os répteis. Né? Que significa isso? Os seres humanos não julgam conhecimentos espirituais que brilham no firmamento, pois não lhes cabe fazer juízo sobre tão sublime autoridade. Nem julgam tua escritura, né, o firmamento das escrituras. Ninguém, o ser humano, não está acima da escritura, da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é que julga, o firmamento da escritura está acima de nós. Nem julgam a tua escritura, mesmo em suas passagens obscuras. Nós lhes submetemos nossa inteligência e temos certeza de que até aquilo que está oculto à nossa compreensão é justo e verdadeiro aos olhos de Deus. Né? Então, não somos nós os donos da palavra de Deus, os donos da Sagrada Escritura, não temos autoridade sobre o firmamento, nem sobre os astros, sobre os dons, os carismas, né, que Deus dá de sabedoria, de ciência. É sempre um dom de Deus, que está acima de nós, não depende de nós. Né? Então, o que depende de nós, portanto, então? Aqui salta um parágrafo e adianta um pouquinho. Diz assim: por isso o homem que criastes à tua imagem não recebeu poder sobre os astros do céu, nem sobre o mesmo céu misterioso, nem sobre o dia e a noite que chamastes à existência antes da criação do céu, nem sobre a massa das águas, que é o mar. Né? Então o ser humano não recebeu autoridade sobre nenhuma dessas coisas, mas recebeu poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, sobre toda a terra, sobre tudo que se arrasta pela superfície do solo. Ele julga e aprova o que acha bom e reprova o que acha mal, quer na celebração dos sacramentos, com que são iniciados os que na tua misericórdia, né, tira das águas profundas, quer no banquete em que se serve o peixe tirado das profundezas para alimento da terra fiel, quer nas palavras e expressões sujeitas à autoridade de teu livro, que, semelhantes aos pássaros, voam sobre o firmamento, interpretações, exposições, discussões, bênçãos e invocações que brotam sonoras da boca para que o povo responda Amém. Então é um texto bonito, mas bem difícil também de entender, né? É uma explicação bastante completa, mas olha só, a igreja recebeu a autoridade sobre essas coisas, que estão os peixes, né? Nós tínhamos visto que os peixes, né, os seres aquáticos, eles são símbolo dos sacramentos, né? As aves nós tínhamos visto que eram símbolo desses milagres, né? Dessas maravilhas que Deus realiza. Portanto, essas interpretações, exposições, discursos dos pregadores, né? Que são como aves que manifestam essas maravilhas de Deus. Né? Então, a igreja tem autoridade sobre isso e tem autoridade sobre outras maravilhas, as invocações, as bênçãos. Né? Nós podemos dizer todos os sacramentos, os sacramentais, toda a liturgia da igreja, tudo isso a igreja tem autoridade, né, para modificar, para adaptar segundo os tempos e lugares. Né? Claro que aqui Agostinho não diz isso, mas nós podemos, em certo sentido, fazer um paralelo, né? Porque ele diz, olha só, a igreja recebeu a autoridade para discernir essas interpretações, exposições das escrituras, as discussões, as bênçãos litúrgicas e bíblicas, as invocações que brotam sonoras da boca para que o povo responda Amém. Então, a igreja não tem autoridade, né, por assim dizer, ela também serve a palavra de Deus, mas a igreja tem a autoridade para interpretar as escrituras.
O mesmo Concílio Vaticano II nos vai lembrar disso, que é função do magistério da Igreja oferecer aos fiéis a interpretação autêntica das Escrituras. Né? Claro que a gente lê as Escrituras, a gente pode fazer uma interpretação pessoal, eu li a Bíblia, aquilo disse para mim tal coisa, mas quem tem a função de interpretar as Escrituras autenticamente, com autoridade, é o magistério da Igreja. Ele tem essa faculdade de discernimento. Né? E também a liturgia. Claro que a Igreja não tem a autoridade, né, porque é de direito divino, de modificar a essência, a substância dos sacramentos, mas todo o resto a Igreja é capaz de modificar também. Né? O mesmo Concílio de Trento, contra os reformadores protestantes, né? Porque os reformadores protestantes criticavam a Igreja Católica, dizendo que a Igreja havia modificado a distribuição dos sacramentos, né? E havia antigamente, né, na Igreja primitiva, se dava a Eucaristia sob as duas espécies, né? A espécie do corpo e a espécie do sangue. E a Igreja, naquela época, né, no século XV, não distribuía sob uma só espécie, né, sob a espécie do corpo, o pão consagrado. Né? Então, os reformadores protestantes diziam que a celebração da Eucaristia católica não era válida, por isso, etc. Né? Então, o Concílio de Trento vai afirmar que a Igreja pode modificar, sim, a liturgia. Né? Ela pode modificar, ao longo dos tempos, a celebração da Santa Missa, por exemplo. Pode modificar como se celebra o batismo. Ela tem essa autoridade. Claro, sem mexer na essência, né, na substância do sacramento. Então, tem que ser pão, tem que ser vinho verdadeiro, né? A água do batismo tem que ser água verdadeira. Isso daí é de direito divino. A Igreja não pode modificar. Mas o resto da celebração, né? Claro que ela tem também essa fidelidade a ela mesma, né? A sua própria história, o desenvolvimento harmônico e, digamos assim, histórico da sua liturgia, mas ao longo dos tempos, diz o Concílio de Trento, que a Igreja tem toda a autoridade, né? Porque é ela que administra esses peixes que se arrastam pelos mares, né? Todas essas maravilhas que Deus colocou ao serviço da nossa santificação. E, portanto, Agostinho vai concluir esse capítulo dizendo o seguinte: é necessário que essas palavras sejam enunciadas fisicamente, por causa do abismo, do mundo e da cegueira da carne, que, impossibilitada de ver o pensamento, tem necessidade de sons que firam os ouvidos. Assim, sem dúvida, é sobre a terra que as aves se multiplicam, embora tenham sua origem nas águas. Então, olha só, no quinto dia da criação, nós tínhamos visto que Deus tirou das águas tanto os peixes como também as aves, né? Algo que parece, em um primeiro momento, parece um pouquinho estranho, como assim Deus tira das águas as aves do céu, né? Mas agora eles se multiplicam sobre a terra, ou seja, sobre essa alma que tem sede de Deus, que tem essa capacidade de discernir o que é melhor. O homem espiritual julga também aprovando o que acha correto e reprovando o que é vicioso nas obras e nos costumes dos fiéis. Julga das esmolas, comparáveis aos frutos da terra. Ele julga a alma viva pelas paixões domadas pela castidade, ou seja, o que nós vimos lá no quinto dia da criação. Né? Na primeira parte do sexto dia, né, falava das almas vivas, esses seres terrestres, né? Ou seja, que são símbolo da alma casta, da alma santa, né? Que domina as paixões do corpo, né? Os jejuns, os pensamentos piedosos, na medida em que essas coisas
se manifestam aos sentidos do corpo. Em resumo, é juiz de tudo que se pode corrigir. Em outras palavras, aqui, Santo Agostinho está dizendo: o ser humano é juiz de tudo que pode ser melhorado, modificado para melhor na nossa vida cristã. Então, vejam, o sexto dia vai simbolizar a nova criação. O ser humano que ele é santificado à imagem e à beleza de Deus. Ele descobre a sua beleza interior e agora ele é capaz de discernir, olhando para essa beleza interior, o que é melhor nas coisas que ele faz. Por isso, a Igreja, ao longo dos séculos, ela vai procurando sempre afinar cada vez mais esse discernimento espiritual e ir aperfeiçoando os próprios ritos, né? O seu próprio magistério, o magistério vivo da Igreja, ele cada vez mais ele vai chegando a uma compreensão mais profunda, nos vai levando a uma compreensão mais profunda dos mistérios da fé. Né? Então, não é que a Igreja altere os mistérios da fé. Os mistérios são os mesmos hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Mas a nossa compreensão desses mistérios, a gente vai crescendo neles, através desse discernimento que a Igreja vai fazendo da verdade, do bem e do amor. Então, o homem espiritual ele vai crescendo em fé, em esperança, em caridade, através da contemplação dessa beleza interior que reside nele. Né? Nós somos morada da Trindade, somos casa de Deus, casa da Santíssima Trindade pelo nosso batismo. Né? Por isso a alma, na graça de Deus, ela é como um céu, onde reside a Trindade toda inteira. Né? E quem se dá conta dessa realidade de ser templo da Santíssima Trindade, ele começa a olhar para todas as coisas exteriores de um novo jeito, com uma nova beleza. Vocês vão se lembrar, no semestre passado, que nós fizemos aquelas formações sobre os primeiros livros das confissões, que falam da vida de Santo Agostinho, como ele tinha dificuldade, todas as criaturas o afastavam de Deus. Né? Por mais mínimas que fossem, Santo Agostinho se via na dificuldade de orientá-las para Deus. Mas a partir da sua conversão e a partir do seu batismo, Santo Agostinho agora ele vê as criaturas com novos olhos. Né? Todas as criaturas agora o levam a Deus, nosso Senhor, né? Porque ele olha para todas as pessoas, para todas as coisas, para todos os acontecimentos, com os olhos renovados na Trindade, renovados pela fé, esperança e caridade. Né? Então a fé é símbolo de Deus Pai, símbolo também de Deus Pai agindo no Antigo Testamento. Né? A esperança é símbolo do Filho, representa o Filho, que é a nossa esperança de salvação, porque Ele é o nosso Salvador. E a caridade, o amor, é símbolo do Espírito Santo. Né? Representa o Espírito Santo, que é a caridade que foi derramada nos nossos corações. Então, o ser humano assim renovado, agora ele é capaz de discernir o que é bom, o que é agradável e o que é melhor. Ele começa a notar-se que ele foi criado não segundo a própria espécie, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus.